Olá a todos, tudo bem com vocês? Aqui é Isaac e hoje estou aqui com a minha mãe e ela vai contar um testemunho. Esse testemunho tem a ver muito com a vida dela. Muitas vezes nós pensamos que o milagre é algo instantâneo ou algo simplesmente grandioso, né? Como se as outras coisas não fossem grandiosas. E minha mãe sempre teve uma vida assim, muitas vezes esteve doente, mas Deus também foi trabalhando na vida dela e foi realizando milagre. Quer contar, mãe? É, Boa tarde a todos. Como o Isaac falou, os milagres acontecem na nossa vida diariamente. Nós só temos que estar atento para perceber esses milagres, não é? Muitas vezes eles acontecem e a gente, por imaturidade, não percebe. Depois, com o tempo, a gente vai vendo quanto que Deus realizou nas nossas vidas todos os dias. E a Bíblia fala que a gente deve dar graças a Deus por tudo, não é? E todas as coisas cooperam para o nosso bem. E hoje posso dizer que passei muitas lutas, principalmente com relação a enfermidades, mas graças a Deus a perseverança também é um ponto forte nessas lutas, nessas batalhas nossas. Eu tive, como vocês sabem, né? Depressão, síndrome do pânico, estresse muito elevado e a perseverança me ajudou muito, a confiança em Deus e a perseverança. É diferente da teimosia, né? Às vezes eu falo que eu era muito teimosa, mas a teimosia, ela é um ponto negativo, porque mesmo a pessoa sabendo que está errada, ela quer fazer aquilo novamente. A perseverança é o contrário. Você erra, você não acerta e vai lá, tenta novamente. E foi assim na minha vida quando eu estava doente. Como eu já falei várias vezes, muitas vezes eu ia para a igreja sem possibilidade nenhuma, tremendo, muito confusa a cabeça muito perturbada por conta do estresse muito elevado, o pânico, a depressão. Mas eu ia, por perseverança, insistia, ia lá, passava mal, tremia, voltava para casa. E graças a Deus era isso todo domingo, e com a ajuda dos irmãos também, que manteram a perseverança, né? A confiança primeiro no Senhor. A gente está passando problema, está passando luta, mas tem que ter confiança de que o Senhor está conosco, está controlando toda a situação, embora nós não estejamos. Importante também a gente lembrar que muitas vezes a gente pensa que controla alguma coisa e na realidade, né, Isaac, a A gente não controla gente, né, nada, a né? gente ora, né? A Uhum. senhora teve um quadro de estresse, síndrome do pânico e depressão, né? Sim. Isso começou a partir de quando? O porquê isso ocorreu? A senhora lembra? Na realidade, desde os 30 anos eu sentia muita dor no corpo, muita dor, e fiz vários exames, passei por vários médicos, e os médicos não conseguiam identificar o que eu tinha, até que eu consegui passar num reumatologista. E eu não dormia direito, eu tinha muita insônia, muita dor, tomava muito remédio por conta, porque eu tinha que trabalhar, tinha que estudar, tinha que dar conta da minha casa, também das coisas da igreja. Então eu vivia tomando remédio, E vivia os tomando médicos não remédio. descobriram de Não fato, né? descobria. Eu passei em reumatologia, eu passei em clínicos, vários clínicos, passei em médico que cuida dos ossos, porque eu tinha a impressão que era problema nos ossos. Tomava muito Dorflex, né, mãe? Tomava muito Dorflex. Deixei até o Isaac com trauma de Não tomo. Dorflex. Não toma Dorflex por Muito nada. raro. Então, mas o que acontece? Um dia eu passei num reumatologista e quando eu olhava o reumatologista, me vinha a lembrança das noites sem dormir, das dores que eu sentia, eu chorava. E ele falava para mim, Dona Márcia, procura um médico, porque a senhora está com depressão. A senhora tem fibromialgia e está com depressão. Eu falava, não, eu negava, não estou, eu estou muito bem, eu só sinto muita dor, mas eu não tenho depressão. E eu já estava com depressão. E esse médico foi o primeiro a falar. Eu fui tocando a minha vida ainda mais
por volta de uns 5, 6 anos, desse Com jeito. essa dor intensa. Não, desde os 30 eu sentia Com dor, mais de dor. 20 anos sentindo dor Sim. e não sendo diagnosticada. Sim. Quando eu fui diagnosticada, ele falou que também quem tem fibromialgia geralmente tinha depressão por conta da muita dor e não conseguir dormir direito. Uhum. Aí eu empurrei a situação até que também enfrentando a doença do meu pai durante 7 anos, Sim. vendo meu pai com uma doença gravíssima, que é DPOC, Uhum. vendo ele se definhando, né? Você lembra? Lembro. Era muita pressão também psicológica de ver ele morrendo e vivendo aquela luta. E isso foi agravando. Pressão no trabalho também, né? Pressão no trabalho demais. Eu sempre fui uma pessoa que queria dar conta de tudo. E o que aconteceu? Quando meu pai faleceu, aí eu Explodiu uma já bomba. não estava bem já há anos. Quando isso aconteceu, aí foi a gota d'água. Uhum. Aí Aí juntou tudo não teve mais jeito, aí e estourou mesmo. foi entornou o caldo, né, que a gente Foi. fala. E eu passei, vocês lembram, eu comecei a chamar de esquisitices as coisas que eu Muitas tinha. coisas estranhas. Parar o corpo, tremer demais, as pernas, os braços, Ter ficar paralisia na perna. Teve dia de eu ficar paralisada totalmente, o corpo inteiro, apenas ouvir e não conseguir falar, não conseguir me mover. Teve dia de eu dar umas correrias assim, minhas pernas ficar sem controle e as pessoas precisavam me segurar. Teve dia de eu deitar e ter uns gritos, dar uns gritos assim, parecia que eu estava vivendo um pesadelo, tudo por conta do estresse elevado. Perdeu a possibilidade de escrever, lembra? Sim, perdi a escrita, não conseguia escrever, fui perdendo aos poucos e fui Até percebendo. de falar algumas palavras, lembra? Perdi também a dicção, eu falava às vezes assim, travando, né? E, irmão, se eu fosse anotar, acho que daria muita Dá uma coisa, né? lista boa. É, E o milagre, ele não ocorreu de uma vez, né, mãe? não, Como é que foi o milagre? Porque hoje a senhora tem uma vida saudável, né? graças a Deus. Como é que ocorreu? Através de uma perseverança, através de uma mudança de vida também, né? Isso, Eu acho importante que a gente coloque aqui também que olha só, ela lá atrás ela ouviu um alerta de um médico, só que ela sim. não deu muita atenção. E então a gente tem que ouvir O fato de negar, o né, a sua médico, doença, né? porque pode ser uma voz de Deus também, né? Isso, Não negue doença ou quando o médico tá dando alerta, às vezes a vida tá dando alerta, ela teve alguns alertas, né? sim, Mas por ser responsável, quis levar a vida na base da responsabilidade que acabou prejudicando. Mas o que nós temos que trazer hoje aqui com esse vídeo? Qual é o milagre? O milagre foi de uma pessoa que estava totalmente numa situação ruim, sem controle nenhum mesmo, né, mãe? sim. É, Eu não tinha controle de falar, nem de comer, nem de andar, nem de dormir, nada. Não. Nada. Deus foi trabalhando na vida dela e com o tempo abriu as portas, por exemplo, da aposentadoria, que ajudou bastante, né? Graças a Deus. E ela também nunca desistiu de buscar a Deus. Nunca. Nunca. E eu tenho certeza que hoje a gente pode dar graças a Deus, né? Minha mãe está aqui viva, graças a Deus. Mas se viesse a falecer, ela não estaria errada de ter buscado a Deus. Por quê? Enquanto estamos aqui, temos que buscar a Deus sim. Buscar, ter fé. Ela citou aqui, não é teimosia, porque é perseverança, porque a teimosia a gente sabe que está errado. Mas a perseverança, você tem fé. Tenha fé em Deus e Ele vai trabalhar também em diversas áreas da sua vida. Amém. Muitas coisas ela teve que interromper. Muitas vezes Deus tira as coisas para a gente também aprender. Outras, Não é abrir verdade? possibilidades para outras experiências, não é? Às vezes a gente pensa que só pode fazer aquilo. E eu aprendi que não, né? Às vezes Deus também dá uma parada na nossa vida, mas para quê? Para ensinar coisas novas. Isso aí. Eu adquiri outras experiências que se eu não estivesse doente, eu não teria adquirido, não é? Mesmo. Por isso a gente tem que dar graças a Deus por tudo. Amém. Então, graças a Deus, né, pela cura
pela Sim, libertação, assim, ocorreu com o tempo. graças a E esse Deus. vídeo tem essa intenção de mostrar para você que as coisas, elas colocadas na mão de Deus, Sim, elas costumam dar certo. Às vezes o certo de Deus não é o nosso, né? é. Mas no caso aqui nós estamos felizes porque ele trabalhou na vida da minha mãe. Nós sabemos o que nós passamos, né? Em relação Família toda, a à igreja família, à toda, né? igreja. E nós até agradecemos a Deus pelo apoio da família, do meu Sim, pai, foi muito essencial. da, da igreja, que nunca desistiu. Então, teve uma perseverança aí para poder vencer isso. Então, Glória a Deus por essa é a isso. palavra para você hoje. Amém? Então, Amém. fica com Deus, tá? Se inscreve nesse canal. Hoje aqui nós estamos gravando à tarde. Se você ver esse vídeo à noite, bom dia. 43 anos de casado hoje, né, mãe? Sim, graças a Tá Deus. vendo? Também é um motivo de muita alegria para nós. Perseverança no casamento também, não Aí é? a gente 43 faz um anos. vídeo sobre o casamento outro dia, Sim. tá bom? Hum, Então, aqui, hoje, diretamente de Ubatuba, você que vai ver esse vídeo, se inscreve aí no nosso canal, siga a gente nas redes sociais e compartilha com os amigos aí, com as amigas, para poder sim. fortalecer a fé. Às vezes as pessoas estão precisando ouvir essa palavra. Deus Amém. abençoe você. Amém. Beijo.